Por que que quando a gente se esforça tanto, a gente não consegue atingir muitos resultados? Eu me fazia muito essa pergunta. Por que que comigo é tão difícil? Porque parecia para mim que as outras pessoas conseguiriam umas coisas mais fáceis. E para confirmar esse pensamento, eu geralmente olhava para o lado, olhava para outros colegas da mesma profissão e ficava pensando, mas por que para mim é tudo tão difícil? E cada vez eu reforçava mais esse lugar. Hoje eu entendo, conhecendo muito a minha história, de que há modelos dentro da minha circuitaria que explicam por que que eu pensava assim, por que que eu agia tanto assim. Mas hoje eu fico pensando, nossa, quanto tempo eu perdi, como eu podia ter tido uma jornada mais tranquila. Foram realmente muitos anos de autoconhecimento, de trabalho mental, de estudos, de me curar também atendendo outras pessoas, porque quando eu via os modelos de funcionamento de outras pessoas, eu percebi o quanto eu precisava mudar a minha forma, de funcionar, mas não foi fácil para mim. Eu venho de uma história de vida de muita garra, né, de muita perseverança, né, de lutar muito contra monstros muito internos dentro de mim. E eu confesso que eu consegui, mas demorou muito para eu chegar no nível que eu hoje consigo me encontrar, que é bem menos resistente. Eu gosto de uma frase do Jung que diz assim: tudo que você resiste, persiste. Então, eu tinha muito essa coisa de o que que eu tenho que fazer? O que que eu tenho que fazer? O que que eu tenho que pagar? Onde eu tenho que investir? Eh, o- a metáfora que eu tenho assim para mim era que eu era aquela formiguinha que trabalhava muito, muito mesmo. Eu não conseguia relaxar. Eu estava o tempo inteiro indo atrás de fazer. E de certa forma, o meu raciocínio ele fazia sentido, porque eu fazia as coisas, eu tinha resultados. Mas a maneira como eu tinha esses resultados era extremamente ansiogênico. Eu hoje faço muito exercício com os pacientes de tentar identificar emoções que às vezes eles não estão conseguindo clarificar. E eu utilizo algumas ferramentas, né? Eu utilizo ferramentas de imagens, né? E tem uma imagem de um livro que eu uso muito, né? Com cartas projetivas para os pacientes, que eu acho que traz muito como é que funcionava a minha mente naquela época. E era essa imagem aqui, ó. Essa imagem, ela traz muito a ideia, né, de que tem uma pessoa que não para de pensar. Essa mente aqui tá super agitada, né? É uma mente que ela tá muito perturbada, né? Com muitos pensamentos, muitas coisas, né? Você vê aqui que não tem como, né? A imagem ela representa noite, ela representa peso, ela representa excesso. E era exatamente assim que eu funcionava. Eu conseguia resultados, mas de um lugar extremamente perigoso do ponto de vista emocional. E você vai me perguntar como foi que eu consegui romper isso, né? Em partes vem de conhecer muita coisa, mas em partes vem de desistir. Como assim, Camila? Você desistiu e aí você conseguiu? Foi. Foi isso que aconteceu. Eu simplesmente parei de tentar. Eu cheguei em uma situação, por também ter acontecido circunstâncias ambientais, em que eu precisei abrir mão e, tá, se eu já tô aqui mesmo, então, o que é que eu posso fazer? Eu não tenho o que fazer, vou simplesmente aceitar. E aí, não que eu tenha parado de fazer as coisas, mas eu simplesmente abri mão. Abri mão e comecei a abrir espaço mental para a vida que eu queria viver, para a forma como eu queria viver. E de repente, eu estava com muito mais espaço mental naquilo que eu queria e menos espaço mental naquilo que eu não queria. Porque a nossa mente, quando ela funciona de maneira ansiosa, ela tá mais nesse lugar do que pode acontecer de ruim.
do que pode não funcionar. Eu tenho que antecipar, eu tenho que chegar antes. E aí eu fiz o oposto. Eu simplesmente parei. Abri mão mesmo. E quando isso aconteceu, aí eu comecei a experimentar algo novo, que era a falta de esforço, a parada da resistência e o fluxo acontecendo. Então foi esse repertório de ver que no momento da minha vida em que eu menos fiz, porque eu tenho um histórico de fazer muito, e arregaçar as mangas e resolver as coisas que precisam ser feitas. Eu tenho isso muito forte. Mas quando eu parei, tudo fluiu, simplesmente. Então, eu venho muito, nos últimos anos, estudando a nossa possibilidade de conseguir as coisas, do ponto de vista material, inclusive, mas de um lugar, de uma mente mais criativa. Dificilmente a gente consegue viver bem se a nossa mente está o tempo inteiro funcionando dessa forma, né? O tempo inteiro cheia, pesada, excesso. E o que eu fiz, nada mais, nada menos, foi esvaziar esse lugar. E ao fazer isso, de certa forma, a gente abre espaço para o criativo. O criativo dentro de nós, ele só existe nesse lugar de não resistência. Novas ideias, né? A coisa desse fluir leve é o que possibilita a gente conquistar muitas coisas. Então, é meio que a contramão da forma como a gente foi aprendido, né? Em que sentido? Eu tenho 45 anos, então, se você é mais ou menos da minha faixa etária, você acredita nas coisas que eu acreditei também, porque foi assim que a gente aprendeu, que a gente, sem esforço, a gente não tem resultado. E em toda medida, eu acredito ainda um pouco nisso. Resultados vêm de comportamentos. Então, precisamos ter comportamentos condizentes com os resultados. Mas e se eu tiver um comportamento que tenha muito mais a ver com leveza e com intenção e menos esforço? Será que eu consigo ter os mesmos resultados? E a resposta é sim, e talvez até melhor. Então, o que eu ganhei com todos esses anos funcionando dessa maneira? Talvez um pouco de ansiedade, talvez um pouco de desespero, talvez essa sensação de que o copo está sempre muito vazio, de que eu não tenho, de escassez. Não ganhei muita coisa, não. Movi? Movi. Mas eu aprendi que ficando num outro lugar, as possibilidades são bem maiores. Então aconteceram coisas na minha vida nos últimos anos que me levaram tanto a sair da zona de conforto, e tantas coisas não foram dentro do meu controle, e tantas coisas foram surpreendidas nesse lugar, para melhor, inclusive, também, né? Ficar coisas ruins e coisas boas, como assim é a vida. Mas que me fizeram realmente refletir. Puxa, mas tem que ser desse jeito? Não precisa ser desse jeito, pode ser diferente. E desde então, desde que isso me aconteceu e eu criei esse repertório, eu tenho feito mais. Eu tenho simplesmente deixado aberto mão e tenho feito testes nesse lugar. Então, um exercício que eu tô fazendo muito dentro desse lugar de não resistência, dentro desse lugar de não ficar apegada a insistir demais, porque eu era assim, eu faço, cadê o resultado? Nada. Meu Deus, por que eu faço tanto e tem resultado? Eu saí desse lugar e simplesmente vivo um dia de cada vez. Quando a gente está focado na presença, inevitavelmente a nossa mente ela vai para um lugar de mais aceitação. A nossa mente ela vai para um lugar de menos estados mentais de falta. E a gente, de qualquer maneira, exercita um olhar mais coerente com a realidade. Quando eu tô nesse fazer, e eu sou só acreditando em coisas que eu passei a vida inteira acreditando. Que vem de esforço, que as coisas são difíceis. Tá, mas e se eu acreditar diferente? E se eu conseguir os mesmos resultados de um lugar de mais saúde? Era o que eu pensava.
Então, é totalmente possível conseguir mais criatividade, conseguir mais resultados, conseguir ter uma vida mais saudável se a gente fica mais focado no presente e não tanto num passado onde esse era um padrão de funcionamento. O meu vício no passado era esse. Sou pau para toda obra, bora lá, que tem que fazer eu faço, e por que que não acontece comigo, e por quê, e por quê, e por quê. Então, eu deixava de ver algumas bênçãos que estavam acontecendo, eu deixava de agradecer, e eu realmente impedia as coisas de fluírem, porque eu estava num lugar de resistência, né? Uma vez eu fiz uma leitura, eu não sei qual era o nome da profissão desse terapeuta, mas ele fez uma leitura comigo e ele trazia muito que essa imagem era muito da minha criança, que ficava em frente a um espaço lindo, né, e cheio de natureza, porque não existe mais nada mais abundante do que a natureza, e falava, não pode, não posso, não pode, não posso. Era como se a minha parte do que eu aprendi a vida toda tivesse me impedindo de ver coisas que já estavam existindo ali. Então, não era que eu não estivesse vivendo uma vida boa ali, só que eu só conseguia enxergar o copo vazio. E num lugar como esse, é muito mais difícil conseguir alcançar resultados. Então, hoje, depois de viver tantas experiências no meu ambiente totalmente contra o meu controle e ver tantas respostas acontecendo de algo que estava totalmente fora do meu controle, eu consegui soltar. E nesse soltar, eu aprendi que as coisas elas acontecem muito mais com reforço do que com punição. E hoje é o que eu ensino para os meus pacientes. Você consegue muito mais no lugar de entrega e num lugar de olhar para a vida que você quer e não tanto para a vida que você não quer, porque quando você fica nesse lugar, você fica só ativando essa sensação de ansiedade, porque eu não tenho, porque tá faltando, porque eu não tenho, porque eu não tenho, ou esse lugar de resistência que é o que eu ficava, não posso, não pode, não posso, não pode. Então eu passei a acionar a imagem do que eu queria. Eu passei a dizer para mim mesma que era fácil, que não era difícil. E quando eu passei a acreditar nisso, num lugar de não resistência, voa lá, as coisas começaram a ficar mais fáceis. E depois que você experimenta esse lugar, que isso é quase milagroso, né? É muito transformador, eu simplesmente fiquei tranquila. Eu fiquei, poxa, tantos anos funcionando nesse lugar de resistência. E era só soltar. E era só não ligar. E era só ficar tranquila. Claro que eu não tô dizendo aqui que você vai conseguir realizar as coisas de braços cruzados. Não, não vai. Todas as coisas que eu conquistei vieram também de um lugar de muita garra e de muita persistência. E de não desistir. Eu lembro que esse terapeuta que falava comigo assim, é tão louco como a tua mente funciona, porque ao mesmo tempo em que você resiste muito, você entrega totalmente. E eu entendo qual era a luta que estava acontecendo ali. Era o cognitivo. Não, eu sei que o caminho é eu não resistir. Eu sei que isso é o certo. Mas ao mesmo tempo vinha a mente que já funcionava com esse passado, dizia que eu não merecia, que isso não era para mim, que isso aconteceria com outras pessoas, mas não aconteceria comigo. Então eu estava num estado de não permissão. Era como se realmente tivesse um escudo ali que eu mesma estava afastando. E quando você consegue tirar isso e de repente você sente as coisas totalmente opostas, poxa, anos resistindo, anos vivendo num estado de sobrevivência, e depois você sai desse estado, você vê o paraíso que é, nossa, a vida se torna muito mais simples. Então, é perceber que não é que você não vá ter que fazer as coisas, você tem que continuar fazendo o que você precisa fazer para ter seus resultados. Mas a criatividade, o fluxo, ele acontece num lugar
onde estamos mais relaxados, onde a potência se manifesta muito mais. Então, o primeiro passo para que você consiga ter mais resultados é observar os teus estados mentais. Não estou dizendo que você não vai conseguir resultados se você estiver ansioso. Você vai. Mas qual é a lógica de funcionar dessa maneira? Será se você está vivendo algum tipo de ameaça realmente? Ou é só um vício de funcionar dessa maneira? É só a ideia que você aprendeu, que para conquistar tem que ser doído e muito difícil. Tá, algumas coisas são difíceis e a persistência e a garra vai fazer toda a diferença. Mas você pode fazer isso num estado de mais entrega. Basta com que você comece a pensar muito mais naquilo que você deseja do que naquilo que você não deseja, que é o não funcionar, o não vai dar certo, não vou conseguir. Então, quando eu saí desse estado e a vida foi me mostrando que era esse caminho, foi aí que eu comecei a ensinar isso para os meus pacientes. Eu preciso ensinar que eles precisam observar esses estados da mente. Eu preciso ensinar os meus pacientes a estar no estado de mais presença. Eu preciso que eles enxerguem quais as consequências de produzir no estado de mais recebimento às possibilidades, né? A criatividade, ela vem desse lugar de você estar atento ao que está no seu ambiente. Como que uma mente em alerta e ameaçada, ela consegue fazer muita coisa? Consegue, como eu falei, mas de um lugar mais perigoso. Então, um exercício bacana para você fazer é quando você acordar, que eu acho que é o melhor momento para isso, você presta atenção a como está o teu estado emocional. Tentar começar o teu dia acalmando a tua mente, te botando num estado de presença. O que é o estado de presença? É se perguntar: o que está acontecendo comigo agora? Nesse momento eu tenho algum problema? Não. Se eu não tenho algum problema, então eu vou manter o máximo possível esse estado durante o meu dia, que é um estado de mais favorecimento, que é um estado de mais relaxamento, que é um estado de mais essência com você mesma e não tanto com as coisas que você tem que resolver no mundo material. Se você começa o teu dia já ativando essa presença, há uma grande probabilidade de você resolver as coisas externas num lugar melhor, né? E o outro que eu poderia te dizer é: tenta relembrar de momentos na tua vida em que as coisas aconteceram de uma forma simples e fluida, porque a vida ela pode ser assim, menos resistente. Bom, a conversa hoje fica por aqui. Queria muito estar trazendo essa reflexão, porque é muito o que eu vivo hoje e é muito o que eu trabalho hoje. Eu me coloco mesmo nesse laboratório para viver essas experiências através da magia mesmo, de ficar tranquila. Então, eu queria que você tentasse ao longo da semana esse processo da presença e ver como que vão acontecendo as coisas no mundo externo a partir desse lugar.